que muitas das vezes na nossa vida não é uma questão de poder, é uma questão de obedecer. E Jesus, mesmo tendo toda a autoridade, todo o poder investido a ele entendeu, ele tinha dentro de si a palavra, que era obedecer os princípios, obedecer o que o Pai tinha declarado para a vida dele. Então eu trouxe essa palavra para o teu coração no domingo passado. Você que não esteve aqui, você que não viu, quero convidar você a entrar no YouTube para poder assistir essa palavra. E hoje o nosso tema da mensagem é Gólgota. Repita comigo, Gólgota. Repita comigo, Gólgota. Você já deve ter ouvido falar de uma frase que é: o que não me mata, me fortalece. Mas ela não se encaixa com Jesus. Porque na realidade o que matou te fortaleceu. E eu quero trazer essa reflexão, quero que iniciar essa mensagem de hoje trazendo isso para você, de que o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário, a morte dele nos fortaleceu. Eu quero que você entenda que a mensagem de hoje, a qual eu vou falar sobre a Gólgota, simplesmente o foco não é falar sobre um local, sobre um ambiente. O foco é falar sobre um acontecimento que teve ali. E eu quero que você entenda que o que aconteceu no Gólgota, aquele sofrimento, tudo que Jesus passou, foi para trazer empoderamento para mim e para você. Toda vez que, uma vez uma pessoa me perguntou: pastor, mas o que significa essa cruz para você quando você usa no cordão? Eu disse para ela: primeiro, significa para mim que ela está vazia. Esse é o primeiro significado. E o segundo significado que ela tem para mim, que ela me trouxe poder. Ela me trouxe empoderamento. Porque Jesus passou tudo que ele passou para mostrar para você que através do sangue dele, através do sacrifício dele na cruz do Calvário, ele tomou a chave da morte, ele tomou a chave das enfermidades e trouxe sobre ele todas as nossas transgressões, nos trazendo poder para vencermos, porque se ele venceu, nós poderemos vencer. Jesus, ele se coloca naquela posição. Eu não sei se talvez você já fez isso no seu dia a dia, talvez com seus filhos, mas isso já aconteceu muito com meu pai. Eu cheguei para o meu pai e falei assim: pai, eu não sei fazer isso aqui. Aí ele foi lá: peraí, eu vou te ensinar como é que faz isso. E ele foi lá e fez e falou: é assim que faz. Quando Jesus foi à cruz do Calvário e tomou sobre si os sofrimentos, o que ele estava dizendo é o seguinte: olha, eu estou te ensinando aqui o que eu estou fazendo por você. Você pode dizer amém? E eu quero que você entenda: não fuja da cruz. Não fuja da cruz. Entenda o poder que há de vida na cruz. Que para muitos é a morte, mas para nós é a ressurreição. Toda vez que nós olhamos para a cruz, nós nos lembramos de que um poder foi liberado sobre nossas vidas. Martinho Lutero diz uma frase que é: Deus não nos livrou da cruz, mas nos deu seu Filho para que a cruz nunca nos derrote. Vou repetir para você: Deus não nos livrou da cruz, mas nos deu seu Filho para que a cruz nunca nos derrote. Agora, toda vez que eu escuto essa palavra, algo que me traz muita reflexão, e eu quero compartilhar com você nesta manhã isso. Eu quero que você entenda o seguinte: que o Evangelho, ele precisa entrar na sua mente e não no seu coração. E talvez você está aí se perguntando: mas pastor, o que você quis dizer com isso? O Evangelho, ele precisa entrar na sua mente para trazer conhecimento, para trazer libertação para a sua vida. Sabe por quê? Porque quando eu me movo por sentimento, eu me movo por algo volúvel, algo instável. Uma hora eu tenho, uma hora eu não tenho mais. Você entende isso? Você pode dizer amém? Deixa eu te fazer uma pergunta. Quanto é 1 mais 1? 2. Se eu estou alegre, quanto é 1 mais 1? 2. E se eu estiver triste, quanto é 1 mais 1? 2. Você entende isso? Que o Evangelho, ele precisa entrar na sua mente. Ele precisa entrar na sua mente de uma maneira que possa trazer essa transformação e que você não viva de momentos, né?
Charles Spurgeon falou uma frase que é muito interessante, que ele fala: os convertidos que nascem emocionados morrem quando a emoção acaba. Cristo não nos chamou para isso. O sacrifício na cruz do Calvário, na Gólgota, não foi simplesmente para você poder olhar para Jesus e sentir pena. Sabe quando a gente vê aquele filme A Paixão de Cristo, aquela situação toda que a gente se comove, etc. Mas entenda uma coisa, aquilo ali não foi feito para você ter pena de Jesus. Aquele fato ocorreu, tudo que nós vamos falar hoje sobre a Gólgota, todo o sofrimento que ele passou, não foi para você poder sentir pena de Jesus. Foi para você poder entender que a chave está na mão dele. Foi para você entender que o poder está sobre ele. É para você entender que o senhorio está sobre ele. E ele passou tudo o que passou para estar hoje à destra do Pai, para interceder por você e por mim e dizer: Pai, olha aquele filho que está orando. Pai, olha aquela mulher que está pedindo. Ele está agora com a chave do poder, declarando, intercedendo e orando pela minha vida, intercedendo, Pai, pela tua vida. Você pode dizer amém? Você não precisa saber, ou melhor dizendo, você não precisa sentir para saber. Você precisa ter fé. Você precisa ter conhecimento. E esse conhecimento que vai libertar. Eu não sei você, mas o livro de Filipenses, ele é um dos livros mais alegres da Bíblia, de Filipenses. Mas entenda uma coisa. O livro de Filipenses foi escrito enquanto Paulo estava preso na prisão. Logicamente, estava na cadeia. Sabe o que ele me traz isso? Me traz que quando o evangelho entra na minha mente, quando eu entendo, quando eu não tenho dúvida, quando eu não me envolvo, esse que é o problema. O problema é que eu e você todos os dias nos condicionamos a essas situações, porque nós vivemos na base do sentimento, ou seja, o que está ao nosso redor nos dá direção. O que está ao nosso redor diz como nós vamos reagir. O que está ao nosso redor. Mas o poder do evangelho, o poder da palavra, é que você tenha certeza de tudo que Cristo fez por você na cruz do Calvário. O poder da palavra é que a palavra entre na sua mente e você tenha certeza e convicção que você é príncipe e princesa do reino de Deus. E Deus te trouxe essa terra para você poder triunfar, para você poder viver o melhor dessa terra. Você pode dizer amém? Vai dizendo amém, confirmando e trazendo para a tua vida. E é isso, coração. E é isso no seu coração nesta manhã que eu quero trazer para você. Filipenses, livro que mais alegre, que foi escrito no momento de uma prisão. E abra a sua Bíblia agora. Livro de Mateus, capítulo 27, dos versos 26 ao 33. Talvez a minha versão está um pouco diferente da sua. Mateus capítulo 27, versos 26 ao 33. Deixa eu ler com você. Verso 26. Então Pilatos soltou Barrabás, como eles haviam pedido. Depois mandou chicotear Jesus e o entregou para ser crucificado. Verso 27. Depois os soldados de Pilatos levaram Jesus para o palácio do governador e reuniram toda a tropa em volta dele. Tiraram a roupa de Jesus e o vestiram com uma capa vermelha. Fizeram uma coroa de ramos cheias de? E a puseram na sua mão e colocaram um bastão na sua mão direita. E o puseram na sua cabeça e colocaram um bastão na sua mão direita. Aí começaram a se ajoelhar diante dele e a caçoar, dizendo que? Viva o Rei dos Judeus. Salve o Rei dos Judeus. Verso 30. Cuspiram nele, pegavam o bastão e batiam em sua cabeça. Depois de terem caçoado dele, tiraram a capa vermelha e o vestiram com suas próprias roupas. Em seguida, levaram para crucificarem. Verso 32. Quando estavam saindo, os soldados encontraram um homem chamado que? Simão, da cidade de Cirene, ou Simão Cirineu, e obrigaram a carregar a cruz de Jesus. Eles chegaram a um lugar chamado Gólgota. Mais uma vez, eles chegaram a um lugar chamado Gólgota. Gólgota, que quer dizer lugar da caveira.
Feche seus olhos. Senhor, obrigado pela tua palavra. Espírito Santo, quero lhe pedir nesta manhã que queremos dar totalmente o espaço ao Senhor, porque a palavra é do Senhor. Senhor, eu oro porque existem pessoas que vieram aqui não simplesmente para um show, mas porque vieram porque eles sentem uma necessidade de ouvir a tua palavra. E como eu acabei de dizer, a palavra é do Senhor. Por isso, seja bem-vindo, Espírito Santo. Seja bem-vindo a adentrar em regiões aonde nós, humanos, não conseguimos entrar. E a tua palavra, ela tem esse poder de entrar na divisão entre juntas e medulas. A tua palavra, ele tem esse poder de entrar em áreas, em regiões que nós necessitamos. Mas nós temos aprendido que nós precisamos abrir a porta. E nós queremos abrir a porta neste momento. Queremos abrir a porta do nosso coração, a porta da nossa casa, a porta da nossa mente, para que a tua palavra possa entrar. E a sua palavra possa entrar e te fazer o que te apraz. Fazer o que está de acordo com a tua vontade. Porque nós queremos viver verdadeiramente, Deus, não apenas como espectadores, mas como testemunhas vivas do teu milagre. Nós queremos viver verdadeiramente como pessoas que são a Bíblia das pessoas na rua, no condomínio, no meu trabalho, na escola. Nós queremos ser essas pessoas, Senhor. Por isso, Senhor, muito obrigado pela tua palavra, pela ministração da tua palavra. Que a glória seja dada ao Senhor, em nome de Jesus. Você pode dizer amém? Você pode dar um forte aplauso? Glória a Deus. Repita comigo: mais alto nível de dor. Repita mais uma vez: o mais alto nível de dor. Agora, Jesus enfrentou o mais alto nível de dor física, emocional e espiritual, para que hoje você tenha autoridade. Repita comigo: autoridade. Repita comigo com ousadia, com coragem: autoridade. Ele passou por uma dor física, uma dor emocional, uma dor espiritual, para te dar acesso ao poder do céu, para lhe trazer paz, mesmo diante dos percalços da sua vida, mesmo naqueles dias que você se sente fraco, mesmo naqueles dias que você se sente solitário. O sacrifício, tudo que Jesus passou foi para lhe trazer poder, para lhe trazer autoridade, para você entender que portas foram abertas através do sacrifício dele na cruz do Calvário. Agora, entenda algo. Muitas das vezes a gente foca muito na crucificação, e nós vamos ver isso na próxima mensagem, no próximo domingo. Mas o que nós estamos estudando desde domingo passado é que muita coisa aconteceu até a crucificação de Jesus. A crucificação foi o ápice, mas nós aprendemos no domingo passado sobre o julgamento, onde Jesus foi bofeteado. Você acha que seria a palavra, né? Tá certo? É isso aí que vocês falaram. Aprendemos que ele foi cuspido. Aprendemos que ele foi julgado injustamente. E hoje, nesta mensagem, nós vamos dar continuidade para entender todo essa dor física, emocional e espiritual que Jesus passou. Jesus sofreu o que não devia para que eu vivesse o que eu não merecia. Vou repetir para você. Jesus sofreu o que não devia para que eu vivesse o que não merecia. Agora entenda uma coisa. Eu quero começar essa mensagem trazendo para o teu coração que a Gólgota não é um lugar de morte. É o lugar da nossa vitória. O Gólgota não é um lugar de morte. É o lugar da nossa vitória. Quando eu e Thaís, a gente esteve em Israel no ano passado, e eu quero profetizar que você também vai estar em Israel, amém? Então quando eu falo assim, quando você vai estar em Israel, você diz amém. Amém, você vai estar lá. Eu quero estar com você lá, tá?
Amém? Eu quero estar lá, juntinho com você lá. Quando a gente foi ao Gólgota, conheceu o local, e essa cruz, essa coroa de espinhos, ela foi comprada em Israel, então ela é de lá. Possivelmente é um do tipo de material que foi utilizado para colocar na cabeça de Jesus, na Via Dolorosa. E quando a gente estava na Gólgota, quando a gente estava no morro, no Monte da Caveira, e ela tem esse símbolo porque ela tem uma aparência de uma caveira, uma coisa acalentou o meu coração. De quando eu olhei aquilo ali, sabe, eu não olhei com aquele olhar, aquele semblante de tristeza, mas um semblante de alegria, de dizer, cara, alguém morreu por mim. Alguém pagou um preço que eu não merecia para eu estar aqui hoje. E quando eu sentei lá, eu só glorificava e só dizia, amém, Senhor, obrigado pelo teu sacrifício, mesmo eu não merecendo. Muito obrigado porque o teu sacrifício trouxe a vitória para a minha vida. O teu sacrifício me permitiu estar aqui. Você foi o verbo vivo. Você foi o verdadeiro sacrifício dado pela expiação dos nossos pecados. As nossas transgressões foram sobre a sua vida. Você abriu caminhos que ninguém nunca abriria para mim. O Senhor abriu portas que ninguém nunca abriria portas para mim. Por isso eu quero louvar o teu nome. Eu quero glorificar o teu nome e dizer que tu és exaltado pela eternidade. Como eu me alegrei, porque toda vez que eu leio e vejo a Gólgota, eu lembro que é um lugar da nossa vitória. Mateus 27, dos versos 26 a 33 que a gente leu, Jesus foi açoitado, Jesus foi zombado, foi humilhado e crucificado. Deixa eu lhe fazer uma pergunta. Você já sentiu uma dor tão profunda que palavras não conseguiam explicar? No Gólgota, Jesus experimentou o ápice da dor física, emocional e espiritual por mim e por você. Será que compreendemos o preço real que foi pago naquele monte chamado Gólgota? Não foi apenas por sangue, mas Jesus foi abandonado, foi envergonhado, foi humilhado, mas mesmo assim foi até o fim. E encerro essas perguntas. Se o Gólgota foi o lugar da dor mais intensa, por que tantas vezes queremos seguir a Cristo sem carregar a nossa cruz? Ou melhor, sem carregar nenhuma cruz. Jesus falou várias vezes para os discípulos, né? Quer me seguir? Tome a sua cruz e siga-me. Quer me seguir? Quer ser igual a mim? Tome a sua cruz e siga-me. E aí, a pergunta é, qual que é a nossa cruz? Qual que é a nossa cruz da nossa vida? Qual que é a cruz da nossa vida? Qual que é a cruz que devemos carregar todos os dias? O sacrifício do Salvador nos chama a um evangelho que também envolve entrega. Eu e você precisamos entregar todos os dias ao Senhor. Estamos vivendo o evangelho, estamos vivendo, fomos resgatados por um poder do evangelho que nos exige, que nos leva a uma entrega. Agora, eu quero falar sobre as 3 dores que Jesus passou no Gólgota. Primeira dor, uma dor física. Segunda dor, uma dor emocional. E a terceira, uma dor espiritual. Eu quero que você abra sua Bíblia no livro de Isaías, capítulo 55, verso 3. Desculpa, Isaías 53, verso 5. Livro de Isaías 53, verso 5. Que diz assim, você pode me acompanhar no talão, talvez a minha versão esteja diferente. Diz assim: porém ele estava sofrendo por causa dos nossos pecados,
estava sendo castigado por causa das nossas maldades. Nós somos curados pelo castigo que ele sofreu. Somos sarados pelos ferimentos que ele recebeu. Você pode dizer glória a Deus? Jesus foi açoitado pelos romanos. Rasgaram a sua carne. Houve uma coroa de espinho colocada em sua cabeça que representaria zombaria e dor. Carregar a cruz representava o peso do mundo e do pecado. Mas Isaías 53, verso 5 vem trazer isso. A primeira dor que Jesus suportou, que Jesus passou, foi a dor física. Repita comigo, dor física. Segunda dor, repita comigo, dor emocional. Abra sua Bíblia comigo, o livro de Salmos, capítulo 22, versos 6 a 8. Eu gosto de folhear, gosto de ler a Bíblia com vocês. Salmos capítulo 22, versos 6 a 8. É porque, irmãos, às vezes o TDAH bate aqui, tá? Eu acho que eu já falei o versículo, eu não falei. Salmos capítulo 22, versos 6 a 8. Acharam aí? Amém? Vamos lá. Diz o seguinte, Salmos capítulo 22, versos 6 a 8. E aí vai falar sobre a dor emocional. Eu não sou mais um ser humano, sou um verme. Todos zombam de mim e me desprezam. Todos que me veem caçoam de mim, mostrando a língua e balançando a cabeça. Eles dizem, você confiou em Deus, o Senhor. Então por que Ele não os salva? Se Ele gosta de você, por que não o ajuda? Forte, né? Forte. O salmista Davi declara isso e ele estava falando do Messias. Então a segunda dor que Jesus passou foi uma dor emocional. Zombado pela multidão. Rejeitado por aqueles que Ele curou e ensinou. Já parou para pensar nisso? Que as próprias pessoas que talvez Jesus curou, Jesus as abençoou, foram as pessoas que estavam ali dizendo, solte Barrabás, crucifiquem Jesus. E Jesus passou por essa segunda dor, que é uma dor emocional. Repita comigo, dor espiritual. Repita, dor espiritual. Leia comigo 2 Coríntios, capítulo 5, verso 21. Livro de 2 Coríntios, capítulo 5, verso 21. Terceira dor que Jesus passou foi uma dor espiritual. A carga de todo o pecado da humanidade sobre Ele. O Pai se afasta e Jesus fala, Deus meu, por que me desamparaste? 2 Coríntios, capítulo 5, verso 21. Diz assim, em Cristo não havia pecado, mas Deus colocou sobre Cristo a culpa dos nossos pecados, para que nós, em união com eles, vivemos de acordo com a vontade de Deus. Terceira dor, uma dor espiritual. Agora, por que Jesus passou por todos esses processos, essas dores que foram tragas à vida dele? Repita comigo, para eu ter autoridade. Repita mais forte, para eu ter autoridade. Entenda uma coisa, Ele tomou o nosso lugar, mas Ele nos deu uma posição de autoridade. Ele levou o que era nosso, a dor, a culpa, a maldição. Em troca, nós recebemos a graça. Em troca, nós recebemos a justiça. Em troca, nós recebemos a autoridade. Colossenses no capítulo 2, no verso 15 diz, e despojando os principados e potestades, os expôs publicamente. Tem uma fala de um escritor, o John Stott, que diz o seguinte, a cruz de Cristo. E ela fala, a cruz não é apenas um lugar de perdão, mas também de libertação e empoderamento. A cruz nos trouxe o poder para vencer nessa terra. Em Efésios capítulo 1, dos versos 19 a 21, resumindo aqui, ele diz, a incomparável grandeza do seu poder,
o mesmo poder que ressuscitou Cristo. Agora, você está se perguntando, mas Carlos, mas isso que tem a ver com os nossos dias atuais? Deixa eu dizer para você, está passando por uma situação financeira difícil, você tem autoridade para declarar provisão. Você está passando por problemas familiares, a cruz nos deu acesso ao príncipe da paz. Você está passando por ataques mentais ou espirituais, somos mais que vencedores em Cristo Jesus. A cruz trouxe poder sobre a sua vida, para você poder declarar no nome de Jesus a ação sobrenatural que você precisa em todas as áreas da sua vida. Então, quando tudo estiver acontecendo, tudo estiver ao contrário, lembre-se do sacrifício de Jesus, declarando: Jesus, sobre o Senhor foi declarado que a bênção chegou na minha casa, quando o Senhor morreu na cruz do Calvário e ressuscitou. Então, independente dos ataques mentais ou espirituais que eu estou passando, nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus. A cruz nos deu esse acesso. A cruz nos deu esse acesso. Agora, deixa eu compartilhar com você algumas lições para a tua vida, para você poder carregar para a tua semana, para você poder iniciar esse domingo debaixo de algumas palavras de trazer libertação para a tua vida. A dor, ela não define o fim, mas inicia uma nova estação. A dor não define o fim, mas inicia uma nova estação. E eu quero ler com você isso. Abra sua Bíblia em Romanos, capítulo 8, verso 18. Ah, irmãos, como eu amo a Bíblia. Romanos capítulo 8, verso 18. A dor não define o fim, mas inicia uma nova estação. Romanos capítulo 8, verso 18, diz assim, na minha tradução: eu penso que o que sofremos durante a nossa vida não pode ser comparado de modo nenhum com a glória que nos será revelada no futuro. Você pode dar um forte aplauso ao Senhor? É a palavra declarando: eu penso que o que sofremos durante a nossa vida não pode ser comparado de modo nenhum com a glória que nos será revelado no futuro. Existe uma mensagem que a gente libera, que é: envie uma mensagem ao futuro. Até se você quiser ver lá no YouTube, tem uma mensagem sobre isso. E essa mensagem a gente fala sobre isso, que o meu estado atual não me define. E todos os dias eu tenho que acordar e dizer para o meu eu do futuro, dizendo: estou chegando aí, está chegando um homem, uma mulher diferente. O estado que eu estou passando hoje, as necessidades que eu estou passando hoje, as aflições que eu estou passando hoje, só são o início de uma linda estação, uma linda primavera, que eu quero profetizar sobre a sua casa, sobre os seus negócios, sobre o relacionamento com seus filhos, com o seu marido, a sua mulher, todas as áreas da sua vida, em nome de Jesus. Você pode dar um forte aplauso ao Senhor? A dor não define o fim, mas inicia uma nova estação. Segunda prática, segunda lição que eu tenho sobre a Gólgota: o sofrimento de Cristo nos amadurece e fortalece. Leia comigo Tiago, capítulo 1, dos versos 2 ao 4. Livro de Tiago, capítulo 1, dos versos 2 ao 4. Tiago, capítulo 1, dos versos 2 ao verso 4. Que diz assim: meus irmãos, sintam-se felizes quando passarem por todo tipo de aflições. Isso aqui é muito forte. Pois vocês sabem que quando a sua fé vence essas provações, ela produz perseverança, querido. Então tudo que você está passando, talvez as aflições, eu não quero lhe trazer para você um evangelho onde você não vai ter aflições, onde você não vai ter problemas, onde você não vai ter circunstâncias que vão deixar você triste. Mas assim como Tiago declara: pois vocês sabem que quando a sua fé vence essas provações, ela produz perseverança. Então, querido, tenha fé, porque a palavra foi liberada para a tua vida. Terceiro, prática sobre isso: o que me prende
já foi vencido na cruz. Uau! O que me prende, o que prende você e a mim já foi vencido na cruz. Vamos ler Gálatas capítulo 2, verso 20. Gálatas capítulo 2, verso 20. Gálatas capítulo 2, verso 20. Que diz assim: o que me prende já foi vencido na cruz. Gálatas capítulo 12, verso 20. Deixa eu ler com você. Assim, já não sou eu quem vive, mas Cristo é quem vive em mim. E esta vida que vivo agora, eu a vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se deu a si mesmo por mim. Eu me recuso a rejeitar a graça de Deus, pois se é por meio da lei que as pessoas são aceitas por Deus, então a morte de Cristo não adiantou nada. A graça nos alcançou. Que eu quero que você se coloque de pé. O amor de Deus, a graça de Deus chegou no seu lugar. Talvez o momento que você está passando, talvez as aflições, talvez algum Gólgota que você está passando hoje, parece que está dizendo que é o seu fim, mas é só o início de um novo tempo. Jesus não morreu apenas por nós, Ele nos entregou a autoridade. Você pode se levantar hoje, você pode se levantar hoje com fé, com poder em Cristo Jesus. O Gólgota é a ponte entre a dor que você sente e o poder que Deus liberou sobre a sua vida. Existe uma liberação de poder sobre a tua vida do Gólgota, através do símbolo do Gólgota sobre a tua vida, de autoridade. E algo que aquece o meu coração é saber que Ele nos ama, é saber que Ele